Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal, véspera de um dia importantíssimo, acho que um dos mais importantes dos últimos anos do Vasco. Amanhã tem decisão em São Januário, não é a decisão, mas pra gente já é uma decisão, uma semifinal que pode botar a gente na final da Copa do Brasil. Vale muito, vale grana, vale muita coisa essa partida. Então, vamos trocar uma ideia, vamos bater um papo. Antes de pedir uma moral, deixa o joinha, deixa o like, compartilha. Esse vídeo está sendo pouco indicado pelo YouTube, então preciso muito da sua força. Curte, comenta, compartilha para ele ser impulsionado na plataforma, beleza? Já agradeço aqui de coração a todos que apoiam o canal Vascaíno do Cerrado. Bom, antes de falar do jogo treino, mostrar imagens, trocar uma ideia, uma opinião, né, sobre essa semifinal, eu vou trazer aqui notícias do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro pode perder até 3 titulares para essa partida de amanhã. Os jogadores são o Aranda, o Rubens e o Zarate. São 3 jogadores que normalmente estão ali no time titular. Eles seguiram na fisioterapia, não participaram do treino. Hoje de tarde parece que vai ter um treino, vai ser a última chamada, e se eles não tiverem ali no treino, eles não vão para o jogo contra o Vasco amanhã em São Januário. Olha, o Atlético Mineiro, que tem um ataque poderoso, né? Você tem ali o Hulk, você tem o Paulinho, perdeu o Bernard, mas tem o Scarpa, tem o Aranda que está numa fase excepcional, que pode ser, inclusive, baixa para esse jogo. Fez o gol lá, um golaço lá contra o Vasco no primeiro jogo, jogo de ida. O Atlético tinha uma defesa muito questionada no Campeonato Brasileiro. Era a 3ª pior defesa no Campeonato Brasileiro. Você vê, o Atlético tomou 42 gols em 29 jogos. Ele só não perde em gols tomados para o Atlético Goianiense, que tomou 47, e o Vitória, que tomou 44. Em compensação, como eu falei, tem um baita de um ataque, é o 4º melhor ataque do Campeonato Brasileiro, 41 gols marcados em 32 jogos. Por que eu estou falando isso? Porque assim, o Atlético tinha uma deficiência muito grande, porque ele tem eficiência no ataque, mas tinha uma deficiência que era o setor defensivo. Tomava muitos gols o Atlético Mineiro. O que o Atlético fez? Foi ao mercado contratar o quê? Zagueiros. Aí trouxe o Júnior Alonso e o Lianco. E assim o Atlético deu uma estancada nessa sangria, conseguiu ter um equilíbrio, porque o time, no final das contas, o que manda é um equilíbrio. Não adianta você ter um bom ataque, você ter uma defesa ridícula, não adianta você ter uma boa defesa se você não tem atacantes que fazem gols. Como o Atlético já era um time efetivo ofensivamente, faltava só esse equilíbrio, acabou buscando no mercado 2 zagueiros, e assim o Atlético começou a ter um time que toma menos gols. Pra você ter uma ideia, na semifinal da Libertadores, na quarta de final da Libertadores contra o São Paulo, e no jogo também na Libertadores, na Copa do Brasil contra o São Paulo e Libertadores contra o Fluminense, nos 4 jogos só tomou 1 gol. Então uma defesa que ficou muito mais sólida, né? E, inclusive eu vou trazer aqui um trecho, mais uma vez, lá da imprensa mineira, eles falando da preocupação de marcar o Verratti, né? Quem é o zagueiro que vai marcar o Verratti? Mas eu tô pontuando essa situação para dizer, o Pedrinho errou, né, gente? A gestão Pedrinho pisou muito na bola, e eu vou responsabilizar, sim, eles por não ter trazido 2 meses, não ter trazido um zagueiro. Mas, assim, agora é aí com o que a gente tem. Não tem outra... O que a gente vai fazer? Eu primeiro vou colocar os mineiros aí falando da preocupação de quem vai marcar o Verratti, e depois a gente volta para falar do Vasco e desse jogo, desse treino aberto para a torcida. Talvez isso conte pontos favoráveis para que o Lianco seja titular, né? E não o Sarabia. Pode Força ser física. Força física, cabeceio. Cabeceio, né? Porque o Batalha e o Júnior Alonso é um zagueiro mais baixo que o Batalha, né? O Júnior Alonso tem por volta de 1,86, o Batalha acho que é mais alto, e o Verratti também, acho que o Verratti tem 1,88, 1,89, é muito grande e muito forte, né? E o Verratti tem um aspecto que além de somar essa força e altura, ao tempo de bola. Nossa. E a ação, né? Ele sabe se utilizar do corpo dele para poder disputar a bola aérea. Batalha tem 1,88 e o Alonso tem 1,85. Pois é. É uma diferença então, entre... A preocupação com o Verratti que não tem sido muito municiado, né? Essa é a realidade. Depois que pegaram aquela jogada manjada do Piton, que era para
cruzar para o Verratti, que começaram a marcar o Piton e jogar nas costas dele, a bola parou de chegar no Verratti. A gente perdeu o Adson, que era um jogador que fazia essa articulação, essa transição, o contra-ataque com muita competência. E o David, cara, quem diria o David, a gente sentir falta do David. O Vasco caiu muito de produção, ofensivamente e defensivamente, continuou tomando gols, né? Agora, sonhar para amanhã o Vasco fazer o jogo da vida. Tem muita gente me perguntando assim, pô, mas você vai para São Januário para passar raiva, para ver o Vasco perder? Todo mundo já dizendo que o Vasco está eliminado, né? Antes eram os rivais, agora já são os vascaínos, uma pá dizendo que agora é focar no Campeonato Brasileiro, esquece aí. Cara, o que vier é lucro. Eu fui ver meus vídeos hoje e há 3 meses, gente, eu não estou falando um ano, há 3 meses o Vasco estava perdendo para o Juventude por 2-0, naquela sequência de 4 jogos do Álvaro Pacheco. Tomou 6 do Flamengo, 2 do Palmeiras, empata em casa com o Cruzeiro e perde 2 para o Juventude, 2-1 ou 2-0. E aí eu gravei um vídeo porque nessa ocasião o Vasco entrava na zona de rebaixamento, né, entrava no Z4 e aí teria uma sequência que era Fortaleza, Botafogo. Eu falei, vai para a lanterna e eu não tenho expectativa nenhuma desse time no Campeonato Brasileiro. Vai cair para a segunda divisão, vai ser eliminado da Copa do Brasil e um caos instaurado com relação a 777, que estava quebrada, já estava devendo direito de imagem de jogador, sofrendo aí a possibilidade de sofrer transfer ban, enfim, um caos no departamento de futebol que o vascaíno, se você chegar no vascaíno há 4 meses atrás, 3 meses atrás, e perguntar o que ele queria para o ano, era o seguinte, pô, eu não quero cair para a segunda divisão, e se a gente passar aí da segunda ou terceira fase da Copa do Brasil, já tá valendo para a gente pensar no ano que vem. Então, cara, é lógico que à medida que você vai conquistando, vai chegando, as expectativas elas vão aumentando. E hoje o vascaíno criou uma expectativa de vai para a Libertadores através do Campeonato Brasileiro e vai para a final da Copa do Brasil. É lógico que essa expectativa, e se não acontecer, muita gente vai xingar, vai dizer que nada prestou, enfim, é tudo... Eu vou ficar puto, lógico, mas a gente tem que entender que o time é o mesmo time limitado do primeiro turno. Que o Rafael Paiva, por mais que eu critique o Rafael Paiva, e eu já vou adiantar aqui, para mim não tem que ser o técnico do Vasco na próxima temporada, é agradecer o serviço prestado, foi fundamental para poder trazer os jovens, que eu acho que é onde o Rafael Paiva se perdeu, né? Quando ele traz o Estrela, o JP, o GB, o Leandrinho, quando ele bota a molecada para jogar, inclusive num vídeo, no pós-jogo do São Paulo, ele fala que precisava ganhar fisicamente, precisava ganhar força física, que o Vasco não tinha e não tem. Você vê o jogo contra o São Paulo, o pavô que foi ver o Piton, o Payet, o Coutinho, o Michael, o Vasco era um time de veterano em campo, de idoso. Então, o que o Rafael Paiva conseguiu construir trazendo a molecada da base, ele mesmo destruiu e hoje não usa. Não sei se é a pedido de alguém, eu não sei o que, porque eu falei, normalmente os gestores eles querem que coloque a molecada para ser vendido, então eu não sei por que perdeu esse caminho. Mas eu não posso deixar de agradecer o Rafael Paiva por ter... levado o Vasco para uma sequência que fez o Vasco ganhar do São Paulo depois de muitos anos sem ganhar, fez o Vasco ganhar do Corinthians depois de muitos anos sem ganhar, fez o Vasco ir para uma semifinal de Copa do Brasil depois de muito tempo sem ir, né? Fez o Vasco estar numa situação do Campeonato Brasileiro razoável, não vou dizer que está confortável, mas está razoável. Se a gente ganhar 2, 3 partidas, praticamente elimina a possibilidade de segunda divisão, é pensar em 2025, só que ele não é um técnico para a gente pensar um plano de médio e longo prazo para o ano que vem. Na minha opinião, sai o Rafael Paiva e chega um técnico mais cascudo, um técnico mais pronto, né? O Rafael ainda está nessa transição para o profissional. Então, assim, se eu pegasse esses 3 meses atrás, eu já estava dizendo que o Vasco estava na segunda divisão, que a gente ia para a lanterna e não ia sair de lá. Hoje a gente vê um cenário diferente e é lógico que isso vai fazendo a gente criar expectativa. Vou sim para São Januário, muita gente me perguntando, claro que eu vou, não sou torcedor do Fluminense que só vai quando está ganhando. Eu fui para Salvador com a minha família e o Vasco venceu. O Vitória podia ter perdido, e não importa, cara. O importante para mim foram os momentos que eu vivi com a minha família.
indo para Salvador a primeira vez, indo para o Barradão, vendo o Vasco ganhar, vencer, ou se não tivesse vencido, tanto faz. O importante foi o que eu vivi com a minha família nessa viagem, né? Fui para Goiânia assistir o Vasco e Atlético Goianiense, ganhou também, mas se não tivesse ganhado, só de ter ido conhecer uma galera que me tratou com um carinho imenso no estádio, só de ter levado meus filhos para poder ver o Vasco também mais uma vez, pô, foi maravilhoso. Então assim, vou para São Januário, vou feliz, acho que a missão no ano, com o que a gente tinha, ela foi cumprida. O que vier amanhã é lucro. Se a gente for eliminado, acho que não é para também ficar jogando pedra, dizer que tudo foi uma merda, que é um lixo. Não, é pensar no Campeonato Brasileiro para sequência, para a gente poder pontuar e ter um final de ano mais tranquilo, diferente do que a gente vinha tendo nos anos anteriores. É o que eu espero para o Vasco? Obviamente que não. Eu espero um Vasco muito melhor do que um time que só vai brigar no meio de tabela de Campeonato Brasileiro e feliz com uma semifinal de Copa do Brasil. O Vasco tem que voltar a disputar título, mas isso é um processo que a gente tem que ir escalando, né? Inclusive com essa discussão de o Vasco não ser entregue nas mãos de vagabundos, mais uma vez, ser administrado por pessoas que amam o Vasco e que são competentes, para que a gente possa sonhar sonhos mais felizes do que apenas brigar de meio de tabela e semifinal de Copa do Brasil, tá? Então esse é o meu desabafo. Amanhã estou indo para São Januário muito feliz, sim. Se não classificar, não tem problema. O que vai valer é a festa, o que vai valer são os momentos que a gente vive, e é isso que a gente leva pro resto da vida, né? Eu tenho 44, vou fazer 45 anos, daqui a pouco 50, 60, não vou estar mais aqui, e o que fica são esses momentos. Como esse momento de hoje que eu vou mostrar aí pra você, a torcida do Vasco invadindo São Januário para assistir o treino, para apoiar esse elenco que eu falei, repito, é limitado. Pode ser eliminado amanhã? Pode ser eliminado amanhã, mas que seja eliminado jogando como homens, que seja eliminado jogando com brio, com vontade, que entre em campo com a faca nos dentes, que a vontade ela não falte para esses jogadores e que o Paiva não erre a mão dessa vez ao colocar jogadores que não têm sangue, nem vontade, nem identificação com a torcida do Vasco, beleza? Então tá aí, e eu vou finalizar até com uma imagem dos torcedores do Vasco falando em guerra, né? Amanhã é guerra. Antes, só um recado, o Vitor Luiz, que para mim seria o lateral titular, ele sentiu desconforto, por isso não viajou para São Paulo, e hoje treinou separado. O Vitor Luiz com o Estrela, tá voltando de lesão, e o Paulinho, tá? Os três treinarem separado, então difícil, acho difícil a possibilidade do Vitor Luiz de titular amanhã. Pode até ser opção, mas aí tem o Leandrinho, tá? Então vou deixar aí para você, desejando uma tarde abençoada. Amanhã cedo eu pego o avião para Rio de Janeiro, e aí tudo eu vou publicar no Instagram, no YouTube, vamos estar junto aí nessa maratona, nessa corrida aí para essa semifinal de Copa do Brasil. Grande abraço, curte o vídeo, se inscreve no canal, fique com Deus e saudações vascaínas.